Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Vamos ver, eu acho que já está conectando. Olá Lu, tudo bem? Oi Ana. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Vamos ver, vamos só checar a questão do áudio. E aí Lu, tá ouvindo bem? Beleza. Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui com vocês nessa forma muito diferente, né, do que a UNO está acostumada. A gente é muito presencial, a gente gosta de estar no olho, no tete a tete, mas nesse momento que a gente está, muito importante a gente se reinventar também. Boa tarde Lu, boa tarde Zé, boa tarde Ana. A gente já vai começando. Nosso programado era que, nosso combinado, né, dentro da UNO era que eu entrasse 5 para as 4. Aí entrei 5 para as 4, só que o vídeo estava invertido. Então fui pro computador, mas aí o computador pediu uma câmera que estava precisando atualizar. Eu voltei então pro celular novamente. Eu acho que dá pra gente seguir dessa forma. Então, muito legal estar aqui. Acho que essa é uma ótima oportunidade da gente disseminar ainda mais o trabalho que a gente vem fazendo, né? E a minha expectativa é que a gente vá até as 16h30. Preparei um roteiro, é possível que a gente vá seguindo e até que esse roteiro seja maior do que o tempo que a gente tem, mas inspirado no Zé, na primeira live, né? Que nessa sequência de lives que a UNO está promovendo, o Zé foi o pioneiro, falando de gestão do tempo, da gestão das atividades dentro do tempo, né? Depois o Lu veio e falou sobre os aspectos de segurança no que diz respeito à valorização e preservação da vida, né? Um trabalho muito bem sistematizado que a UNO já vem fazendo. E como vocês, a maioria que está aqui nesse momento já conhece a UNO tem mas mesmo assim vale a pena a gente contextualizar, né? A gente já está desde 2004 no mercado, fazendo um trabalho sério e sistematizado academicamente com a pós-graduação em educação lúdica, onde grandes organizações já vêm confiando nesse trabalho que a gente desenvolve, né? Com o propósito de promover valores e atitudes para um futuro melhor através das pessoas. Então é muito bacana a gente ir com toda essa sistematização do trabalho e toda a intenção de promover ambientes que sejam favoráveis à aprendizagem, onde a gente consiga ajudar e contribuir com as pessoas para que elas desempenhem o seu melhor potencial, né? Trabalhando aspectos de comunicação, liderança, trabalho em equipe. Então é muito gratificante estar aqui nesse momento, apesar de não ter o olho no olho, mas eu tenho certeza que a gente está conectado e muito bem conectado, para a gente seguir com esse tema que é uma paixão que eu tenho, né? Alguns de vocês já me conhecem, eu sou músico também, além de administrador de empresas. Fiz uma pós-graduação em educação lúdica que sistematiza todo esse trabalho da UNO, onde eu tive a oportunidade de ter o acesso da junção da música com a aprendizagem, né? A música, além de ser uma arte que muito nos inspira, ela também pode nos ensinar bastante. Então a possibilidade de olhar esses elementos que a música pode nos provocar é uma coisa que muito me chama, que muito me acende, né? Busquei muitos autores que foram me ajudando a sistematizar ainda mais isso, tecnicamente, cientificamente, né? Porque, como vocês já sabem, a UNO ela propõe ações onde a gente consiga sistematizar de uma forma embasada e séria tudo que a gente faz. Então, a música ela não entra só como um entretenimento, como uma forma de tornar o ambiente do treinamento mais agradável. Isso é óbvio que acontece, mas também que tenha um propósito, que tenha uma base ali que sustente aquela ação musical num trabalho onde a gente desenvolve, onde a gente promove o desenvolvimento humano, né? Então, além de nos entreter, a música nos ensina. E é muito bacana que nesse momento que a gente está vivendo, né, nessa separação que a gente tem, digamos assim, nesse isolamento social, a gente acaba revendo algumas questões de comportamento. E aí está a ligação do que a ONU vem promovendo, do que eu acredito ser fundamental para que a gente cada vez mais vá evoluindo no que a gente faz, né?
Então esse isolamento que a gente tem aqui é também uma oportunidade da gente ver o quanto que a gente está cultivando as nossas relações dentro de casa, né? E aí até ouvi uma reflexão muito bacana, por que a gente está no nosso ninho e com essas pessoas que são fundamentais na nossa vida, que são a nossa base, o nosso sustento, que nos ajuda a nos inclinarmos para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente pensa, para entregar para o mundo, né? Então é muito bacana que essa oportunidade que a gente tem da quarentena é também para rever essas relações, e entender e se conectar cada vez mais com essas pessoas que são muito importantes para a gente, né? Então, apesar desse momento de apreensão, é muito oportuno a gente ver de uma forma positiva esse momento da gente estar junto. E aí, lembrando já de uma canção do Capital Inicial, que provoca a gente a ver essa questão da independência, né? Na verdade a gente está buscando independência nesse momento, mas porque a gente na verdade é interdependente, né? Então vocês devem lembrar dessa música, só para a gente dar o start musical da nossa conversa, né? Acreditamos na distância entre nós, procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Então, essa música do Capital, a gente tocava na banda, lembrando que eu tinha uma banda em adolescência, na fase de 16, 17 anos, e era uma das músicas do repertório. A gente procura independência, né? A gente se separar, mas na verdade a gente é interdependente, a gente precisa dessa separação para que a gente volte a se juntar novamente, a gente procura essa independência, esse distanciamento. Então é uma forma de trazer o Capital Inicial como uma metáfora nesse momento que a gente está vivendo, né? Super atual mesmo, Igor, beleza? Muitas pessoas aí já chegando, agradeço a presença, muito legal. Vamos interagindo, na medida do possível eu vou trocando com vocês aí, com os inputs que vocês estão trazendo, né? E aí, nesse momento de tensão que a gente vive, é muito natural que a gente passe a pensar coisas que não são muito importantes para o momento que a gente vive, né? E aí é natural que a gente venha e fique muito preocupado, apreensivo, só que existem algumas estratégias que a gente pode ter para desviar a atenção nesses níveis de pensamento, né? A gente tem o controle sobre os nossos pensamentos, e aí eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre inteligência emocional também, mas aí eu lembrei eu li uma vez, eu queria muito lembrar o autor, mas não me recordo agora. Ele falou uma coisa interessante, que um passarinho ele pode pousar na nossa cabeça, mas é a gente que determina se ele vai fazer ninho ou não, né? O passarinho pode vir, ele pousa, mas ele só vai fazer ninho se a gente deixar. Mesma coisa é o pensamento. Tem pensamento que não é muito bacana, que a gente acaba tendo por questões de circunstâncias, como essa, por exemplo, onde a gente tem esse controle de mantê-lo ali ou não. Então esse pensamento depende da gente, é a gente que determina se ele se mantém ali ou se ele sai, né? Então acho que é uma metáfora muito legal. O Zé já colocou aí a letra da independência, né? Ed Carlos, beleza, Ed Carlos? Então acho que é bacana a gente filtrar muito bem as informações que a gente recebe com relação ao coronavírus, né? Além de priorizar esse olhar para as nossas pessoas amadas e também priorizar os nossos pensamentos. Está na nossa mão isso. E aí eu te pergunto, embora eu já tenha tocado uma música aqui, mas se eu te perguntar, que música que está na tua cabeça agora? Né? Você pode pensar que é essa do Capital, ou antes de vocês ouvirem essa música, vocês estavam com alguma outra música na cabeça? É comum que a gente tenha as músicas na nossa cabeça, né? E é muito interessante porque todo pensamento, toda coisa que permeia a nossa mente tem uma origem. E aí se eu perguntar para você, beleza, você está com essa música na cabeça, ela se originou da onde?
Ah, porque eu ouvi no rádio, porque lembrei de uma situação onde eu estava lá, porque a memória afetiva é uma questão muito forte na música, né? Então, a origem dos nossos pensamentos, a gente tem dimensão de como conseguir encontrar a origem dos pensamentos, né? Isso nos ajuda bastante também a nos situarmos na vida de uma forma a ter mais consciência sobre a gente mesmo, né? Olhar para essa origem e lá atrás, puxa, isso está acontecendo nesse momento, estou tendo esse comportamento porque eu tenho uma origem que é uma situação em que eu passei. Então eu preciso nesse momento ter um foco diferente para aquilo. E isso nos ajuda cada vez mais nos sentirmos autoconhecedores, né? Conhecedores de nós mesmos, né? Então conhecer essa origem é muito importante. Porque nesse caminho de inteligência emocional, que é uma coisa que vem sendo muito trabalhada, inclusive eu venho fazendo um trabalho numa escola aqui em Santos, que está sendo muito interessante trabalhar com o ensino médio, com esse tema, e além dos trabalhos que a gente faz na ONU também, né? E a questão do controle emocional é um fator fundamental. Eu tive acesso a um trabalho da Cláudia Feitosa, ela é pós-doutora em neurociências, e eu vi o trabalho dela através da Casa do Saber, né? Um canal muito interessante também, que tem muito conteúdo sério e bacana sobre comportamento humano. E a Cláudia Feitosa fala um negócio interessante. No controle emocional, a gente tende a, quando está com raiva, o cérebro faz algumas apostas, né? Uma das apostas do cérebro é o alívio. Então quando eu xingo alguém ou faço alguma coisa de movimento de agressão, de expulsar aquilo que está acontecendo, o cérebro, né, neurocientificamente falando, está apostando no alívio. Então eu vou lá e faço. Só que eu preciso, na verdade, me ancorar na vergonha, que é a consequência dessa ação. Então, quando eu preciso desse controle emocional, eu tenho que me ancorar na vergonha. É muito legal esses dois pontos, né, que ela traz. O alívio, que é uma coisa que o cérebro busca, na medida em que ele está numa situação de sequestro emocional, só que, na realidade, o que é importante é a gente olhar para a vergonha. E aí, lembrando do Fagner, tem uma música dele que chama Noturno, né? Isso, o Kennedy, né? Um trabalho maravilhoso que a gente está fazendo lá. E Dias Melhores, né, Rafa? O Martinho Lutero ali que o Zé também está trazendo. E aí o Fagner, ele traz no Noturno uma ideia muito bacana sobre esse conceito da raiva, né? Vamos olhar junto. O aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Essa é aquela música do Fagner que o refrão é "Ah, coração alado", né? Uma música muito legal, vocês devem conhecer com certeza. E olha que legal que essa parte fala: o aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Quando a gente está sequestrado emocionalmente, ou seja, tomado pela emoção, a gente vai e fala alguma coisa, né, para acalmar esse silêncio, mas a gente acaba deixando algumas marcas, né, que podem não ser muito boas, não muito importantes no processo que a gente está vivendo. Então, estar atento à nossa emocionalidade é fundamental, porque nós somos seres que precisamos nos comunicar. E a comunicação ela é inerente à condição humana. A gente precisa o tempo todo estar nessa articulação entre as pessoas para poder assim conseguir o que a gente precisa, né? E entregar para o mundo o que a gente quer entregar. O Zé colocou ali a letra do Fagner, Noturno, que é uma música lindíssima, que nos ajuda a pensar muito sobre isso também, né? Então é muito bacana a gente ter esse acesso à consciência sobre o momento que a gente está vivendo. Então, como que o meu estado emocional interfere no processo de comunicação? Todo mundo aqui se comunica bem, né? Todo mundo que está aqui tem um processo de comunicação efetivo, todo mundo consegue ali. A gente sabe o quanto que é difícil. E, inclusive, nesse trabalho que a gente está propondo com o ensino médio, é justamente trazer para a escola essa oportunidade de olhar para esses elementos subjetivos do humano, né? O humano é puramente subjetivo. Então, é fundamental que a gente, desde o início, tenha acesso a esse tipo de análise sobre o comportamento. A gente não teve na escola aula de inveja, aula de ciúmes, né?
aula de medo, né? Ou, não aula necessariamente, mas falar disso é muito importante, porque enquanto humanos a gente tem essa característica muito forte de interação, né? Somos muito falhos em comunicação, né, Zé? E é muito interessante porque, embora a gente tenha também 2 ouvidos e uma boca, a gente tende a querer falar mais do que ouvir, e a escuta é fundamental, né? E aí eu pergunto para vocês, existe música boa ou ruim? Tem música boa ou ruim? Eu quero trazer algumas provocações a esse respeito, né? Porque eu tenho buscado alguns autores que vêm trazido estudos muito aprofundados com relação à música, e já vou mostrar para vocês algumas bibliografias que dizem a questão da relação da música com o cérebro, né? Se você me perguntar se existe música boa ou ruim, eu vou falar para você que sim, mas isso de acordo com o meu julgamento, com o meu histórico de vida, com o que eu construí na minha vida até aqui, né? O que a gente tem de fato, né, com relação à música? A música, ela tem ali arranjo, harmonia, melodia, e tem um nível de complexidade de composição. Então, se a gente for comparar o nível de complexidade de composição de um Beethoven numa 9ª sinfonia e o nível de complexidade de composição de um funk, por exemplo, a gente vai ver diferenças muito grandes. Porém, eu posso gostar muito de funk e curtir e dizer que funk é melhor que Beethoven, porque eu cresci num ambiente onde essa música, esse estilo de música trouxe uma memória afetiva significativa para mim. Eu lembro que, inclusive, quando eu era adolescente, eu tinha muito acesso às músicas do Claudinho Buchecha, e embora eu goste muito de música, de tocar e tudo, e cantar, eu gosto de rock também e outros gêneros, eu tenho muita afetividade com as músicas que não são do gênero que eu necessariamente ouço com frequência, mas que fizeram parte da minha história. Então, assim, dizer que música é boa ou ruim está muito ligado ao filtro, né? Aos filtros que a gente tem. Eu posso considerar uma música com um nível de complexidade de composição baixo, mas que exerce uma força dentro de mim e uma emocionalidade muito maior do que uma grande ópera ou uma grande sinfonia, melhor dizendo, né? Então é muito interessante o quanto que esse julgamento do que é música boa, do que é música ruim, está muito atrelado aos nossos filtros, né? E isso tem a ver com o comportamento humano, porque na medida que a gente se relaciona, a gente pode encontrar situações, é muito comum, onde pessoas não concordam com os nossos pontos de vista, pessoas que não compactuam das coisas que a gente compactua, e tudo bem, a gente precisa respeitar. Na medida em que a gente tem ali pontos de vista diferentes, filtros diferentes, maneiras de enxergar a vida diferentes, a gente precisa complementar essa relação com muito respeito, né? Então, é muito legal isso. Eu vou dar uma olhada aqui, eu estou falando pra caramba, mas eu quero também olhar vocês, a interação de vocês. Olha que legal o Pablo Eduardo falando da ira. Acompanha a família aqui. Essa provocação é ótima, né? Muito bacana falar disso. Às vezes a música é cantada por outro artista e muda o status dela. É verdade, você vê que no começo tinha uma coisa mais popular, aí depois que algum outro artista fez uma regravação, foi para um outro patamar de percepção, né? Isso também é possível. Tem coisas que nem deveriam ser consideradas música, né, Marcelo? Que tocam isso. Fora isso, certos funks rompem essa barreira. Realmente, o que eu quero trazer realmente é isso, que essas barreiras, né, que a gente acaba construindo. Eu construí muitas barreiras quando aprendi a gostar de música. Tinha certos segmentos que eu preferia e tinha até certo preconceito, mas, por exemplo, hoje eu tenho uma abertura e tenho uma percepção sobre tudo que eu ouvi de uma forma muito mais afetiva e compreensiva, né? Muito por conta desses autores que estão me ajudando a olhar essa relação da música com o cérebro, né? E é muito legal olhar para isso também. Nossos filtros impactam nossas decisões, exatamente. Essa é a analogia, né? Se eu gosto de rock e você gosta de sertanejo, a gente tem uma diferença, mas a gente tem filtros de percepção que podem ser até complementares dependendo da situação, né? Legal, o pessoal de Floripa está junto, Thomas também, Fernandão chegou. E aí, falando em memória afetiva, né, eu lembro, por exemplo, de duas situações. Sabem a música Êxtase do Guilherme Arantes?
eu tenho um carinho por essa música, eu ouço, assim, ela tocava muito no período de infância, isso me remete à época da infância e tudo mais, e é um carinho enorme que eu tenho. E aí eu fiz um paralelo com uma outra que me traz uma outra sensação, e no livro Alucinações Musicais, que eu já vou mostrar para vocês, há relatos de pessoas que têm assim um pavor quando ouvem música, se sentem muito mal, né? Chegam até a ter crises de epilepsia. Então essa do Guilherme Arantes é uma música que é pra dentro, mas ela me traz um conforto quando eu ouço e uma recordação muito forte da minha infância, de um momento muito feliz da vida. Só que quando eu tinha 10 anos de idade, quem me conhece mais sabe que eu tenho um irmão mais novo, o Ale, e entre nós dois teríamos um outro irmão. Só que ele veio a falecer, foi natimorto, né? E foi uma situação muito melancólica, muito triste na nossa família, onde estava tocando aquela música do Roxette, Listen to Your Heart, sabe? Listen to your heart when he's calling for you. É uma música legal, só que ela me remete a uma situação muito triste da minha família, da minha vida, e ela então gera até um certo desconforto. Então assim, a circunstância em que a gente está inserido, né, e o que a gente ouve, né, uma música que a gente ouve, um som que a gente ouve, acaba marcando e vai remetendo a esses momentos, né? Então é muito legal olhar para isso também. E a música, voltando a falar de barreiras, né, é uma experiência profundamente pessoal, né, uma coisa que realmente está no âmago da pessoa. Então não dá para a gente criar julgamentos a respeito das preferências de cada um, né? Um músico de primeira aqui também, o Marcos, para alguns tipos da tolerância, tem a questão da tolerância também, né? Às vezes o vizinho não tá empolgado ali ouvindo alguma coisa que não te agrada muito, você está num momento que você não quer ouvir música nenhuma, e às vezes até ele ouvindo uma música que você gosta, num volume muito alto, você não vai querer nem continuar ouvindo, né? Âncoras muito fortes, né, Serginho? E aí assim, nesse processo de autoconhecimento que a gente tem, o que a gente vem percebendo, que é um tema muito recorrente, né, importante no mundo que a gente está vivendo, a gente pode acontecer de ter um emaranhado de situações. E pensar e entender o que está acontecendo é fundamental. Aí eu lembro do trecho do Legião Urbana, que fala assim: tenho andado distraído, impaciente e indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Então olha só a quantidade de emoções que o Renato Russo colocou nesse trecho, né? Tenho andado distraído, impaciente e indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tranquilo e tão contente. Vai entender a cabeça do cara, né? Então, ter uma percepção mais clara do que está passando pela cabeça é fundamental também nesse processo de autoconhecimento. E aí, trazendo para vocês algumas referências, né? Tem esse livro do Oliver Sacks, Alucinações Musicais, que faz essa ligação da música com o cérebro, né? Relatos sobre a música e o cérebro. E aí ele traz dois exemplos muito bacanas aqui, que é do Tony Cicoria e da Salimar, que eles passaram por situação de modificação cerebral. Eles sempre tinham vontade de tocar algum instrumento, mas depois do que aconteceu, ele caiu um raio na cabeça dele, né? E ele teve uma situação de quase morte, e ela teve uma retirada de tumor do cérebro. E depois dessas situações, eles passaram a ter uma facilidade em conhecer e aprender um instrumento que antes não tinham. Então, é muito interessante o que ele fala, né? Porque o quanto que a mente da gente, passando por uma modificação, pode sofrer algum ajuste no sentido de ter uma sensibilidade maior para perceber a música. O Oliver Sacks até fala que a música é uma forma de também se conectar com o sagrado. Então essa sensibilidade que fica aflorada quando a gente desenvolve a competência de tocar um instrumento pode ser também uma ligação, né, com algo mais sutil e que nos ajuda bastante. A música, para mim, ela é um catalisador de tranquilidade, me faz um bem danado estar com o violão, né? Alguns que me conhecem mais a fundo também
sabe que a Clarinha, minha filha, ela tá sempre junto comigo, ela tem uma musicalidade muito bacana também. Então é uma forma da gente também se aproximar. Olha o vínculo familiar acontecendo através da música, né? Vamos dar uma lida aqui também. Música é sempre boa, elas tocam as pessoas de diferentes formas. Gostaram não de uma música? É algo não só pessoal, mas cultural. Faz sentido para mim, o que toca meus sentidos, e a mesma música pode... Perfeito! Olha que legal isso que o Patrick falou. Um estímulo, e aí isso desmistifica algumas coisas, né? Caramba, nosso tempo já está acabando. Mas vamos lá, desmistifica algumas coisas. Alguns estímulos podem tocar a pessoa de um jeito e tocar completamente diferente para outros. Olha essa singularidade aparecendo, né? Então eu não posso garantir, por exemplo, num treinamento, que todas as pessoas que vão ouvir a minha música no treinamento vão ser tocadas da mesma forma. Algumas vão sentir aquilo de um jeito mais legal, outras podem até ter alguma memória não muito bacana com aquela música, mas a percepção ela é muito singular. E isso acontece para todos os aspectos da vida, né? Todas as coisas que a gente vai fazendo e provocando, a gente tende a provocar em outras pessoas sensações e percepções completamente diferentes. Rafael aí junto com a gente também, baita músico. Que legal que você está aqui. Muito legal. A Clarinha, ela tá lá dentro brincando, né? A gente meio que combinou, caso ela entre, seja meio que de surpresa. Vamos ver se ela vem ou não, né? Então olha só, tem muita coisa aqui que eu queria trazer para vocês com relação a essa questão do cérebro, né? Um outro autor é o Murray Schafer, do livro Ouvido Pensante. E aqui ele fala, esse livro eu ganhei de um grande amigo também, o Hélio Braga, que eu trabalhei junto e aprendi muito com ele também, baita educador, amigo nosso de Campinas. E ele fala aqui, o Schafer fala das paisagens sonoras, o quanto que a gente precisa desenvolver a nossa percepção do entorno, que na medida em que a gente percebe a paisagem sonora dos ambientes que a gente está, a gente consegue ter uma audição mais aguçada e crítica. Então a gente consegue ter ali uma facilidade maior para desenvolver o ouvir o outro, né? Quando a gente está conversando, a pessoa está falando, você já está pensando no que você vai falar depois dela, né? Então assim, vamos ouvir mais, vamos desenvolver essa audição nas nossas relações, que isso nos ajuda a ser mais efetivo ainda na relação com o outro. E o Schafer faz essa provocação para a gente perceber cada vez mais as paisagens sonoras onde a gente está inserido. E aí ele até fala do que música, o que constitui música, né? Se você pegar vários sons, você tem ali sons que não têm a intenção de ser música porque não tem uma organização ali. Então a música ela tem uma organização e ela tem uma intenção de ser ouvida. Então isso que caracteriza música também, né? Legal, o Zé tá colocando ali o ouvido pensante também. Perfeito, Zé, obrigado. Então é muito legal porque essa reflexão do Schafer fala: será que nós somos bons ouvintes, né? A gente consegue ouvir um bem o outro, a gente consegue se conectar com o outro de uma maneira efetiva, né? Ouvindo também. E aí assim, pra gente já seguir no nossa finalização, né? A expectativa é até 4h30, mas eu quero compartilhar com vocês uma provocação que eu fiz com os meus alunos e que foi muito interessante. Eu falei para eles assim: pessoal, eu tenho um sonho que eu vou falar para vocês agora. Meu sonho é tocar no próximo Rock in Rio. Eu vou tocar no próximo Rock in Rio. E aí alguns deles falaram: pô, professor, claro, a gente te ajuda, a gente dá like, lá a gente compartilha, vai dar certo, não sei o quê. E aí eu fui construindo com eles assim: poxa, que sonho, né? Eu vou tocar no Rock in Rio, olha que sonho bacana. Claro que eu tenho vontade de tocar no Rock in Rio. Só que assim, e aí desmistificando um pouco desse trabalho comportamental que a gente tem, que a gente gosta muito de bater nessa tecla no universo, que é essa coisa da autoajuda e da coisa de que tudo é possível. Então tudo é possível, você pode, você quer, né? Você quer, você pode. Só que na medida em que você está conectado com a tua essência, você vai saber escolher melhor os teus sonhos. Então a gente precisa descobrir quais os sonhos que a gente pode ter, para a gente saber o que a gente pode ser. Porque senão, se hoje eu não tendo uma banda com um trabalho consolidado, não tendo, né, uma visibilidade, né, a altura de um palco mundo do Rock in Rio,
por que eu vou sonhar com isso? Então, entender melhor esses sonhos que a gente pode ter está ligado a esse olhar para nós mesmos. Então, qual é a nossa essência? Qual é o nosso ser? E essa essência vai nos dar sinais sobre o que a gente pode ser e sobre o que a gente pode sonhar. E aí, para a gente trazer os Engenheiros do Havaí como referência, né? Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Então esse trecho que fala do somos quem podemos ser, os sonhos que a gente pode ter, né? Na medida que a gente se conhece profundamente, entende a nossa essência, a gente consegue escolher os sonhos que a gente pode ter, né? Eu me imaginei muitas vezes tocando no Rock in Rio, mas falei para os meus alunos, gente, não dá para tocar no Rock in Rio, é um sonho que eu não posso ter, né? Então, muito bacana a gente ter tido essa oportunidade. Eu tinha outras coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês, acabei até pulando, mas o nosso tempo é curto, é importante a gente também manter essa expectativa que a gente criou no início, né, de meia hora de conversa. Mas a gente está à disposição também, o universo tem essa característica de ter essa abertura com as pessoas que fazem parte da nossa órbita, né, para a gente compartilhar, que a gente acredita que é através desse compartilhamento, dessa troca, que a gente consegue crescer, né? Então foi uma satisfação enorme para mim estar aqui com vocês. É muito legal a gente estar junto. Gostaria de interagir mais com vocês aqui com as mensagens, mas eu vou fazer o seguinte, que eu já percebi que dá para fazer, que é olhar depois, né, as mensagens, porque o vídeo fica arquivado, a gente consegue ver e responder depois. E como o Zé bem lembrou aqui, estava no meu radar já para lembrar, a próxima live vai ser semana que vem, né? A gente está experimentando uma nova plataforma que vai nos possibilitar aí fazer a live com mais pessoas, que nosso intuito é que a gente traga convidados que são parceiros nossos, pessoas que também acreditam no trabalho, também acreditam no que a ONU vem oferecendo, para assim a gente juntar esforços e nessa fase que a gente está, compartilhar tudo que a gente tem. Então vai ser na semana que vem, a gente vai disponibilizar a data e os detalhes direitinho da plataforma, e é isso, tá bom, gente? Obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme, gostaria de estar mais tempo com vocês e estamos à disposição para a gente trocar mais ideias e seguir junto. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.